Olá, pessoal. Meu nome é Ângela. Estou cursando o curso de Pedagogia na Faculdade Uninter, no Polo de São Bento do Sul. Nós vamos estar dando continuidade ao nosso curso, né? Nós estamos com novas tecnologias na educação, né? Eu e a Mayra, nós estamos fazendo esse trabalho e falando um pouquinho, né, sobre a tecnologia, tá certo? Então, aula passada, né, momento passado, eu falei sobre a história do computador, como que aconteceu, todas as fases, né, para nós chegarmos hoje com nossos computadores, notebooks, tablets. Então, hoje eu vou estar aqui apresentando a história da informática na educação, tá certo? A história da informática na educação, tanto no Brasil quanto nos países como França, Espanha, Portugal, Alemanha e Estados Unidos, divide-se em ciclos ligados aos avanços tecnológicos ao despertar do conjunto das políticas públicas e incentivos aos programas educacionais. O movimento da informática na educação iniciou-se no ano de 1970 e, de forma mais abrangente, no setor administrativo das escolas, tanto privadas quanto públicas, com investimentos em sistemas eletrônicos e a formação, informação e de gestão, a informatização da Secretaria das Escolas, buscou-se tanto a reestruturação administrativa, né? Simão Neto, 2002, ele descreve assim os movimentos, né? Simão Neto descreve esses movimentos como ondas, entre as quais se destacam. Qual é a primeira onda que para ele, né, colocou? Software, logo e programação. Segunda onda, informática básica. Terceira onda, software educativo. Quarta onda, internet. Quinta onda, aprendizagem colaborativa. E a sexta onda, qual será? Pare e pense, vamos refletir. Qual será a próxima onda? O primeiro movimento, que teve grande repercussão em meio acadêmico, promovendo a produção de diversas pesquisas e desenvolvimento de projetos de muitas escolas, foi o programa Logo. Com ele, as questões pedagógicas de uso dos computadores encontraram eco como projetos que se estendiam durante o ano letivo e eram respaldados por uma proposta pedagógica construcionalista. Mesmo com a comprovação da potencialidade desse software na aprendizagem, na criatividade e na autonomia dos alunos, sua implantação no contexto escolar não ocorreu como se previa. Concomitadamente, esse movimento, a formação de professores para a utilização da informática no Brasil, vem acontecendo, segundo Moraes e Valente, como base de pesquisas pontuais nas universidades, buscando entender qual é a melhor forma de utilizar os recursos da informática e quais são os tipos de mudanças que podem ocorrer na escola, principalmente no processo de ensino-aprendizagem. Nesse contexto, algumas questões sempre se fazem presentes. Que cidadão está sendo formado nesse mundo tecnológico? Qual o papel da escola nesse processo? Qual o papel do professor deve desempenhar neste momento? O Brasil ainda pertence com desigualdade econômicas. Ele permanece ainda, né, com desigualdade econômica, isso nós sabemos. As socioculturas e regionais agudas e apresentam uma educação escolar diante de ser efetivamente um diretor de todos. Nas últimas décadas, a introdução
o desenvolvimento de políticas educacionais e ações sistemáticas que democratizem o uso de recursos tecnológicos nas escolas tem se fundamentado em projetos orientados para a promoção do uso de computadores. A utilização da informática pelas escolas brasileiras encontra-se em plena extensão. Investigar a implicação da informática na educação tem sido alvo de muitas pesquisas e esforços humanos. Nessa busca, encontramos expandidos anos a ano temas com o desenvolvimento de softwares para o uso de situações de ensino-aprendizagem e em programas de formação de professores. Moura constata que uma grande maioria dos professores hoje, atualmente, pertence à geração pré-ícone digital. Sua formação inicial não contemplou, em termos de fundamentos e de práticas, um trabalho com computadores no contexto escolar. Para a autora, os conhecimentos adquiridos pelos professores em ambiente extraescolares, seja um curso de informática, seja uma iniciativa pessoal, não são suficientes para garantir o uso pedagógico dos instrumentos. No Brasil, os grandes projetos governamentais no uso da informática na educação iniciaram-se na década de 1980. Com o projeto Educom, Educação com Computadores, cujo objetivo era criar centros de pesquisas sobre informática na educação, a fim de formar profissionais habilitados e usar softwares logo. Outro projeto envolveu universidades na formação de especialistas na área de informática para a educação. Seriam multiplicadores. No final da década de 1980, surgiu o PRONINFE, Programa Nacional de Informática Educativa. Projeto que objetivava a continuidade da informática na educação por meio de criação de laboratórios e centros de formações de professores. Outra política simultânea às anteriormente citadas foi o grande investimento de softwares, chamados educativos, cuja proposta era integrar o trabalho de laboratórios de informática às disciplinas curriculares, proporcionando ao educando a construção do conhecimento. Muitos softwares educativos foram questionados e classificados como abertos, semi-abertos e fechados, por terem tecnicamente um encaminhamento de uso de base de subsídios teóricos. Os semi-abertos e os fechados eram tipo de tradicionais, por estabelecerem com o aluno uma relação de estímulo e resposta. O uso em maior escala de softwares educativos confirmou-se o mesmo nas escolas particulares. O que se percebeu foi uma grande euforia com a possibilidade do uso desse recurso, que afinal se esvaeceu quando se comprometeu com ele e se não possibilitava renovar a relação de ensino-aprendizagem, já que em muitas escolas os softwares foram utilizados sem o contrapeso com o conhecimento tanto teórico como prático por parte dos profissionais da educação, gerando assim um desapontamento quanto ao seu uso. Mas ainda persiste nos órgãos públicos ligados à educação e em escolas privadas a aquisição de computadores atrelado à compra de pacotes fechados de softwares educativos e a capacitação de professores para o uso desses softwares. Nesse caso, o uso de programas de computadores pelo cliente, o órgão público ou a escola fica restrito aos sistemas oferecidos pela empresa vendedora da licitação. Ao mesmo tempo em que o movimento acontece nas escolas,
Um outro fato se apresenta de fora das instituições escolares, condicionando pelo mercado de trabalho. O surgimento das escolas de informática básica, que ministram os cursos de plataformas, editores de textos, editoração eletrônica, planilhas, softwares de apresentação e outros aplicativos, cujo enfoque é de saber usar a informática. Nesse contexto, surgem empresas que dão assessoria às escolas particulares e, em alguns casos, escolas públicas para a implantação da informática. Com elas, difunde-se a ideia de que a informática instrumental compõe o rol de habilidades e competências básicas para o sujeito enfrentar no mundo globalizado. Nos anos de 1990, renderam, por sua vez, um acontecimento que ainda se encontra em plena expansão nas escolas públicas brasileiras. Como base em experiência de pesquisas, e se acredita que suma importância a direcionamento da internet para a educação. Com a rede, abre-se imensas fronteiras que ainda necessitam ser exploradas e compreendidas pelos professores e educandos por meio de um trabalho compartilhado. Algumas indagações logo se impõem, como: que relação são inauguradas por esse meio? Internet? Existe uma nova forma de aprender como o uso da internet? Como fica a cópia virtual? Que denominamos de cópia, pela qual o aluno simplesmente decalca as informações obtidas na internet, transfere-se para o editor de texto, imprime e entrega ao professor? Qual a reflexão potencializada por esses alunos ao realizar essa atividade? Como os professores estão trabalhando com isso? Qual a metodologia dos professores aplicarão na sua ação educacional ao fazer com a internet? Ainda que não se objetive este livro responder essas questões, elas são reflexões imprescindíveis quando se percebe a expansão da internet na educação. Em 1997, com as experiências acumuladas na informática educativa, são criados o PROINFO, Programa Nacional de Informática na Educação, que determina a distribuição de computadores para as escolas públicas, no ensino fundamental e nos NTEs, Núcleos Tecnológicos Educacionais, os que seriam responsáveis pela formação dos professores técnicos, bem pelo suporte técnico e pedagógico nas escolas. Os profissionais atuantes no TNE, os multiplicadores, foram capacitados por universidades em cursos de especialização em informática educativa. Moraes, 1997, Penteado Borba Garcia, 1998. A partir de 1995, iniciou-se a estruturação da disciplina específica da informática na educação, que passaram a integrar os currículos das universidades brasileiras nos cursos de pedagogia e licenciaturas. O caminho apresentado aponta para o movimento de inserção, especificamente do uso de computador na educação. Uma sociedade humana não pode sobreviver à sua cultura, não for transmitida de geração em geração, e as modalidades e as formas pelas quais se efetua ou se garante a transmissão certamente passam pela educação. Se ela envolve a transmissão ou aprendizagem de diferentes saberes humanos, mediante os quais o grupo de pessoas é capaz de satisfazer as necessidades, proteger-se contra as hostilidades do ambiente físico e biológico
e de trabalhar em conjunto com uma forma de mais ou menos ordenada pacífica. É necessário, então, que a escola se aproprie das ferramentas criadas pelo homem, objetivando uma formação que, no mínimo, garanta reflexões de ação em construir um mundo melhor. Veja a seguir, né, nós vamos ver um quadro que resume as ações políticas. Nós vamos ver aqui, eu vou colocar os anos e eu vou estar explicando cada ano, né, sobre as ações políticas da informática, né, educativa no Brasil, né? Mas antes disso, eu estava escutando a minha aula hoje e a professora falou algo muito interessante. Ela falou assim, que não basta simplesmente a gente colocar as ferramentas tecnológicas na nossa sala. Não adianta nós termos computador em nossa sala se nós não estivermos preparados para usar esses mecanismos tecnológicos para ajudar no aprendizagem das crianças, né? Então, como vimos aqui, né, as pessoas precisam estar preparadas para trabalhar com isso, preparadas para levar a educação através da tecnologia. Né? Então, para isso precisa de cursos, precisa de pessoas preparadas, né? Porque simplesmente, como antigamente era muito feito a decoreba, né? Vamos dizer a tabuada. Era lá, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. Então, tipo assim, antes era no quadro. Mas agora, simplesmente não, vamos colocar a tecnologia para dentro de nossas salas. Colocamos lá, colocamos os slides, colocar, mas mesmo assim somente coloca a tabuada para decorar. Vamos dizer assim, numa tela. 2 vezes 1, 2. Continua a mesma coisa. Não podemos fazer da mesma forma. Nós precisamos colocar coisas mais criativas, aprender. Por isso, buscar mais cursos e técnicas e, na realidade, se aprofundar em fazer coisas, né, atuais hoje, né? Porque a decoreba já não está mais, né? Nós precisamos nos atualizar, fazer algo mais dinâmico, algo que envolva as crianças e faça com que elas possam aprender de uma outra forma, que elas possam aprender de uma forma prazerosa, né? Então, nós vamos ver aqui agora as ações da política na informática na educativa no Brasil. Nós vamos ver ano por ano, tá certo? Ó, ações da política de informática educativa no Brasil no ano, o ano e as ações. Então, nós vamos começar ali por 1979. Quais foram as ações? A Secretaria Especial de Informática, o SEI, efetuou uma proposta para setores educacional, industrial, agrícola e da saúde, visando a viabilização de recursos computacionais em suas atividades. Isso foi em 1979. Agora, em 1980, as ações foi: o SEI criou uma comissão especial de educação para colher subsídios, visando gerar normas e diretrizes para a área de informática na educação. Vamos lá para o ano de 1981. Primeiro Seminário Nacional de Informática na Educação. O SEI, Ministério da Educação, MEC, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico Tecnológico, em Brasília. Recomendações. As atividades da informática educativa devem ser balizadas por valores culturais, sociopolíticos, pedagógicos da realidade brasileira. Os aspectos técnicos econômicos devem ser equalicionados não em funções das pressões de mercado, mas em benefícios socioeducacionais. Não se deve considerar o uso de recursos computacionais como uma nova panaceia para enfrentar os problemas da educação. Deve haver uma criação de projetos piloto de caráter experimental com implantação limitada. Objetivamente, a relação de pesquisa sobre a utilização da informática no processo educacional. Isso é em 1981. Vamos lá para 1982. O segundo seminário
primeiro seminário foi em 1981 e em 1982 aconteceu o segundo Seminário Nacional da Informática Educativa, foi lá em Salvador, que contou com participação de pesquisadores na área da educação, sociologia, informática e psicologia. Recomendações nos usos dos núcleos de estudos devem ser vinculados às universidades, com caráter interdisciplinar, priorizando o ensino de segundo grau, ensino médio, não deixando de envolver outros grupos de ensino. Os computadores devem funcionar como meio de auxiliar no processo educacional. Devemos submeter a fins de educação e não determiná-los como uso não deverá ser restrito a nenhuma área de ensino. Deve priorizar a formação do professor quanto aos aspectos teóricos e a participação em pesquisa e experimentação, bem como o envolvimento com a tecnologia no computador e, por fim, a tecnologia a ser utilizada deve ser a original nacional. Então, isso é em 1982. Vamos lá para 1983. Criação da CEI, Comissão Especial de Informática na Educação, ligada à CEI e à CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, e à Presidência da República. Dessa comissão fazia parte membros do MEC, do SEI, do CNP, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, da FINEP, Financiadora Estudos e Projetos, da Embratel, Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A., que tinham como missão desenvolver discussões que implementar as ações para levar os computadores às escolas públicas brasileiras. Criação do projeto EduCom, Educação com Computadores. Foi a primeira ação oficial que concreta para levar computadores até as escolas públicas. Foram criados 5 centros piloto, responsáveis pelo desenvolvimento de pesquisa e disseminação do uso do computador no processo de ensino-aprendizagem. Isso aconteceu em 1983, viu que é importante? Ali começou, né, foi feito esse seminário, ali foi colocado, a partir deste momento foi colocado os computadores nas escolas públicas. Vamos lá para 1984. O que aconteceu lá? Quais foram as ações em 1984? Oficialização dos centros de estudos do projeto EduCom, no qual era composta as seguintes instruções: o UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Unicamp, Universidade do Estado de Campinas. Os recursos financeiros para o projeto eram oriundos ao FINEP, ao FUNTEV, Estatuto da Fundação do Centro Brasileiro de TV Educativa, e o CNP. Então, isso aconteceu, né, a oficialização dos Centros de Estudos e Projetos, né, do EduCom, em 1984. Vamos lá para 1986 e 1987. O que aconteceu lá? Quais foram as ações? Criação do Comitê Assessor à Informática da Educação, de primeiro a segundo graus, subordinado ao MEC, tendo como objetivo definir os rumos da política nacional de informática educacional com bases no projeto EduCom. As suas principais ações foram realização de concursos nacionais de softwares educacionais, redação e um documento sobre política por eles definida e implantação de centros de informática educacional, CIES, para atender mais de 100 mil usuários. Em convênio com a Secretaria Estadual do Município de Educação, definição da organização de cursos de formação de professores do CIES e avaliação
reorientação do projeto Educom. Secretarias educacionais e municipais do Estado. Definição da organização do cursos de formação de professores e o CIES, avaliação e reorientação do projeto Educom. Isso aconteceu em 1986 e 1987. Vamos lá para 1987 a 1989. Elaboração do projeto de ação imediata à informática da educação, na qual teve como uma das principais ações criação de 2 projetos. Projeto Formar, que visava a formação de recursos humanos, e o projeto CIED, Centro de Informática Educativa, que visava a implantação de centros de informática de educação. Além dessas 2 ações, foram levantadas as necessidades dos sistemas de ensino relacionados à informática nos ensinos de 1º e 2º graus. Foi elaborada a política de informática educativa para o período de 1987 a 1899. Por fim, foi estimulada a produção de softwares educativos. O projeto CIED desenvolveu em 3 linhas: CIES, Centro de Informática de Educação Superior; CIED, Centro de Informática de Educação de 1º e 2º graus e especial; CIED, Centro de Informática de Educação e Técnicas. Isso aconteceu ali em 1987 e 1989. Agora vamos lá para 1997 a 2006. Quais foram as ações nesse momento? Criação do Proinfo, projeto que visava a formação de NTEs, Núcleos de Tecnologias Educacionais, em todos os estados brasileiros. Os NTEs, num primeiro momento, foram formados por professores que passavam por uma capacitação de pós-graduação referente à informática educacional. Em 2005, o governo federal iniciou a investigação da possibilidade de adoção de laptops nas escolas. Atualmente existem diversos projetos estaduais e municipais de informática na educação vinculado com Proinf, SED e MEC. Isso foi em 1997 e 2006. Vamos lá para 2007. No ano de 2007, quais foram as ações? Início da primeira fase no Brasil, denominada no pré-piloto de programa UCN, um computador por aluno. Foram realizados experimentos do UNC em 5 escolas brasileiras, visando avaliar o uso do equipamento portátil pelos alunos na sala de aula. 2010. Iniciada a segunda fase do projeto UCA. Essa etapa abrange cerca de 300 escolas públicas, pertencentes a redes do ensino estadual, municipal, distribuídas em todas as unidades da federação. 2012. Política de distribuição de tablets para professores de ensino médio, pelo projeto Educação Digital no Ministério da Educação. Qual foi a ação em 2014? Programa Nacional de Formação Continuada de Tecnologia Educacional, Proinfo Integrado, da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação. Curso de extensão do aluno integrado, finalizada a produção do curso de especialização na educação, na cultura digital para professores de escolas públicas. Previsão do curso ser oferecido em 2015. Então, esses foram aqui, né, as ações, os anos, o que aconteceu cada ano, né? Então, as ações políticas, né, da informática no Brasil. Então, passemos ano por ano e fui falando para vocês o que aconteceu, né, cada passo, né? A gente viu aqui em 2012, né, distribuição de tablet para os professores, né, aquele projeto, um computador para cada aluno, bem interessante, né? Então, vamos parar
e a refletir um pouquinho. Que caminho você acredita ser necessária a formação do professor para que utilize o computador na sala de aula? O assunto informática na educação às vezes é tratado em seminários ou cursos organizados pelas secretarias de educação e pelos programas de pós-graduação. Nesses seminários, cursos podem perceber que não há uma discussão aprofundada sobre o conceito de tecnologia, causando assim uma confusão. Em alguns momentos, são discutidas as configurações atuais das tecnologias de informação e da comunicação, a interação do homem-máquina e as consequências dessas relações informação ao indivíduo. De um modo abrangente, em outras ocasiões, esses seminários tratam de manipulação de softwares, dos mais simples aos mais sofisticados, mas não se chega a uma discussão efetiva sobre a tecnologia na educação. Podemos dizer que há uma grande distância entre o discurso e o resultado que deles advém. Além disso, tais cursos, na maioria das vezes, destaca a instrumentação do professor para o uso do computador, deixando a instrumentalização do professor para o uso do computador, deixando de lado questões importantes, por que, quando e como utilizar os computadores nas escolas. Para refletir sobre os cursos para professores, encontramos Moura, uma análise de tipifica essa contradição entre discurso e prática. Nela, a autora aponta falhas de 3 ordens em cursos em que pretende preparar os professores para o uso do computador nas escolas. Falha no propósito do método de significação. Como falha do propósito, a autora identifica o fato da tecnologia é apresentada como algo que simplesmente deve ser adquirido em vez de compreendido dentro de um contexto que expõe o porquê da utilização da tecnologia no ensino. A razão pelo que os professores precisam conhecer, ou seja, necessitam refletir sobre os computadores, podem auxiliá-los no fazer pedagógico. Como falha no método? Moura qualifica as circunstâncias de que o uso sobre as tecnologias não deveriam limitar-se a apenas a aprendizagem progressiva da informática, mas incluir o estudo de capacidades cognitivas envolvidas na construção de um conhecimento com auxílio de um computador. Por fim, a falha de significação. Moura nota de ocorrência que em muitos cursos promove-se apenas a capacitação de professores para o uso do computador. Em um lugar disso, deveriam-se privilegiar a construção no sentido sobre o uso sobre as aplicações dos processos educativos. Conferindo esses cursos de caráter de experiência cultural, não só instrumental, que permitam aos professores terem clareza quanto aos objetivos cognitivos e pedagógicos sobre a utilização do computador, as abordagens dos estudos escolares. Entretanto, nesse sentido, e nesse início do século, há um longo caminho para cursos de formação inicial e continuada de professores. Saiu da instrumentalização e entre no campo de reflexão sobre a apropriação pedagógica das tecnologias na educação. Então, o que a gente pode aprender, né? Que, agora nós estamos vivendo num momento, né, que os professores precisaram urgentemente ser aperfeiçoados, né? Porque não adianta, como eu falei lá de matemática, não adianta a gente simplesmente colocar o material, né, tecnológico. Nós precisamos, e não adianta simplesmente o professor saber lidar com o computador. Mas ele tem que levar que esse material tecnológico ele possa levar um produto, não é um produto, mas uma aula,
né, que possa levar a educação, possa levar o conhecimento, que possa levar a uma forma de aprendizagem através das tecnologias. Isso que é o mais importante. Através da tecnologia, levar a alfabetização, levar essa parte. Então, não adianta nós termos instrumentos, nós precisamos de aperfeiçoamento. Esse ano, como foi um ano totalmente digital, porque tivemos que nos afastar das pessoas, as aulas pararam, tudo parou. O que aconteceu? A parte teórica teve que ser utilizada. Eu acredito que muitos professores pedalaram bastante no início, para eles conseguirem trabalhar através da tecnologia, levar os seus estudos. Mas eu acredito que no final desse ano vai ser uma grande vitória. Por quê? Porque eles aprenderam com a prática. Através da prática, eles levaram a parte de levar os estudos, a aprendizagem para os alunos. Então, usaram muito a parte tecnológica neste ano, né? Então, os cursos, a história da informática, isso é muito importante, né? Muito importante, foi um crescimento. A gente viu ali, anos pós anos, todos os seminários, tudo aquilo ali foi acrescentando, cada ano vai acrescentando. Uma história do computador, né? O computador, como ele iniciou, né? Que tinha 180 metros quadrados para um computador, e depois hoje, como nós temos um tablet, um celular. Então hoje está ali a tecnologia, algo pequeno, e mesmo assim algo bem grandioso, que tem muita capacidade e tudo. Então o que acontece na informática, na parte da educação também é isso, né? Então começou lá de uma forma até um pouco assustadora, eu acredito que para os professores, porque como levar aos alunos o ensino através da tecnologia. Mas hoje eu acredito que é uma grande vitória, né? Porque nós tivemos que aprender na prática sobre as tecnologias, como trabalhar, como lidar, e esse ano foi um ano que foi muito utilizado as ferramentas. Foi feito muito, eu conversei com professores, eles tiveram que fazer muitos cursos para se aperfeiçoar de programas, para que eles pudessem levar o melhor para os seus alunos, para que eles pudessem levar da melhor forma para que as crianças, os alunos poderem entender aquele material, entender aquela matéria. Então, eu acredito que esse ano foi um ano assim que foi um despertar nessa área de informática, né? Um despertar nessa área de informática, porque nesse ano muitos professores cresceram, só não cresceu quem não quis, né? Quem ficou com medo e retraiu. Mas aqueles que foram atrás, pesquisaram, buscaram e tentaram aprender, só cresceram. E eu acredito que a partir de agora será um crescimento cada dia maior. Tá certo? Então hoje eu deixo aqui a história da informática, o que aconteceu cada ano, né? E que a gente possa aprender cada dia mais, que a gente não possa não se conformar, não adianta somente ter os materiais tecnológicos, nós precisamos trabalhar com eles e utilizar todas as ferramentas que eles nos dão para levar o melhor para os nossos alunos, que eles possam entender e compreender aquilo que está sendo passado. Tá certo? Um grande abraço, um beijo e até a próxima.